Amém, meu irmão? Nós precisamos conhecer esse Jesus. Desesperadamente nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos nos envolver com ele, permitir que essa palavra entre na nossa vida e a nossa vida seja transformada. Jesus disse assim lá em João, capítulo 8, verso 32, se eu não estiver enganado, 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, os judeus que tinham a religião judaica, eles passaram a crer em Jesus, então passaram a ser cristãos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se as minhas palavras permanecerem em vós, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa colar em Jesus, você precisa permitir que essas palavras dele permaneçam na sua vida, e você vai começar a conhecê-lo, andar perto dele, você vai começar a ficar livre, ser livre de enganos, de falsificações, de ciladas do inimigo, de armadilhas do diabo. Olha o que diz aqui no capítulo 3 de Gênesis. Então eu posso ser enganado pelo diabo quando eu não conheço o que é verdadeiro. E eu posso ser enganado pelo diabo quando, apesar de eu ter uma palavra de Deus, a minha tentação da proposta do diabo ela é maior do que a palavra de Deus. Parece que o benefício da tentação é maior do que o benefício de crer e obedecer à voz do Senhor. Foi o que aconteceu com Eva, diz aqui no capítulo 3 de Gênesis, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? O diabo sabia o que Deus tinha falado. É assim que Deus disse: não comereis de todo fruto da árvore do jardim? Ele jogou um verde ali, deixa eu ver como é que está o conhecimento da Eva em relação à palavra. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. O diabo vem de novo e fala assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Meu irmão, Eva sabia o que ela deveria fazer. Ela deveria não comer aquela árvore, o fruto daquela árvore. Ela sabia o que era o certo, ela não era ignorante. Ela sabia o que ela não deveria fazer. Mas aí vem o diabo com uma proposta mais agradável, mais sedutora. Não, moça, aqui ó, deixa eu te falar duas coisas. Além de você não morrer, você vai ser conhecedora do bem e do mal igual Deus. Ou seja, moça, olha o que vai acontecer com você. Você vai bombar, você vai arrebentar, você vai ficar muito melhor do que você é. Qual que foi o resultado? A tentação foi maior do que a verdade. Qual que foi o resultado? Ela cedeu a essa tentação. Qual que foi o resultado? Ela foi colocada junto com Adão, para o lado de fora do paraíso, ou seja, a presença de Deus, o relacionamento com Deus. Tudo isso foi quebrado. Deus não quer que você quebre o seu relacionamento com Ele. Deixa eu dizer algo para você. Deus, o diabo, ele nunca tem uma proposta para você melhor do que as propostas que Deus já fez para você. As pessoas têm procurado ir para o céu com sacrifício, com boas ações, com boas obras. E Jesus ele tem um céu para você gratuito, de graça, sem merecimento, sem obra. Efésios 2:8 diz o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Tem algo mais claro do que isso? Jesus ele morre para perdoar o seu pecado. Jesus ele ressuscita para te justificar e inocentar diante de Deus. E fala, se você crer, você é salvo. Se você não crer, você é condenado. Ele não falou se você morrer, se você fizer boas obras, se você ficar perfeito, se você nunca mais pecar. Não! Ele pegou e colocou sobre a vida dele todo o fardo, todo o peso, toda a responsabilidade, todo o preço foi pago por Jesus. Não ouse pagar uma parte desse preço. Aleluia, Jesus! Não ouse rachar a conta com Jesus. Jesus, ele ainda continua sendo um cavalheiro. Jesus ainda continua te convidando para almoçar no restaurante, nota 10, e ele é responsável por pagar a conta. Porque ele é o noivo, eu sou a noiva.
Na moda agora ainda está o homem, o namorado racha a conta com a namorada, mas do jeito antigo, o homem, então era um homem correto, trabalhador, justo, e então ele chamava, não, então se eu estou te convidando para você sair comigo, eu sou capaz de abençoar a sua vida, eu sou capaz de pagar esse sanduíche, eu sou capaz de pagar esse restaurante para você. Jesus, ele continua ainda pagando a conta total e integral para a tua salvação. Ele não quer dividir a conta com você, não. Ele não quer rachar a conta da tua salvação, não. Ele já pagou todo o preço, ele já fez tudo. Não permita ser enganado por isso. Olha o que diz aqui em Tiago. Ele fala algo muito claro. Olha aqui, capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta, porque a tentação, ela vai te levar, a tentação do diabo colocou Eva e Adão para o lado de fora do paraíso. Quando se eu ou você, se uma pessoa ela ceder a uma tentação que não vem de Deus, mas vem do diabo, o relacionamento com Deus vai ser distanciado. A nossa comunhão vai ser, atrapalhada. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ao contrário, ninguém é tentado por Deus. Eu sou tentado pelos meus próprios desejos. E o diabo sabe muito bem. Ele me conhece muito bem. Ele sabe o que me atrai e o que não atrai. O diabo sabe, é igual você for pescar, você pega um pescador experiente, que está acostumado a pescar num determinado represa ou rio, ele vai falar assim, ó, aqui, para pegar esse tipo de peixe, usa essa isca. E para pegar esse outro tipo de peixe, usa essa outra isca. O diabo sabe que isca que me atrai. Ele sabe se ele me pega com capim, com massinha, com minhoca. Ele sabe com ração, ele sabe o que ele pode usar para me atrair. Ele sabe o que ele pode usar para te atrair. Nunca diga, eu sou tentado por Deus. Não, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando esta o atrai e o seduz. Essa expressão atrair e seduzir, a expressão aqui no original, no grego, diz respeito a uma armadilha que o diabo coloca, é um banquete que ele faz e a pessoa coloca o pé naquele lugar e ele puxa o laço e prende. Quantas pessoas estão com seus pés presos? Quantas pessoas estão engaioladas? É igual um passarinho. Aí ele vai andando, vai olhando, de repente a arapuca cai na cabeça dele e acabou. É igual uma ratoeira e coloca algo que o rato, o queijo, né, que o rato gosta, de repente a ratoeira prendeu o rato. É dessa forma, ele vai usar coisas que me atraem, que me seduzem, mas na hora que eu menos esperar, eu estou preso, eu estou engaiolado, eu estou fechado. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 6, 22, 23, se eu não estiver enganado, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado, uma pessoa que ela é digna de receber um salário é porque ela trabalhou. Tem pessoas que têm trabalhado, tem pessoas que têm feito obras, tem pessoas que têm feito de tudo, sacrifício e tudo mais, para receberem a vida eterna. Mas a vida eterna ela não é recebida por obras, ela é recebida por fé. Mediante a fé na obra de Jesus, não na sua obra, não na minha obra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você quer trabalhar para o pecado? Você quer trabalhar e ser recompensado com o inferno? Você quer trabalhar arduamente e ser recompensado com algo que não vai te dar prazer, satisfação, alegria? O dom gratuito, o dom é uma dádiva, é um presente, é uma oferta, é uma doação. O dom gratuito, de graça, de Deus, é a vida eterna. Não seja enganado pelas religiões, não seja enganado por homens e mulheres que se dizem homens e mulheres espirituais, que pode ter um curso, pode ter isso, pode ter aquilo. Meu irmão, essa é a verdade que te liberta. Não é o Marcelo que te liberta, é a verdade que te liberta, é a palavra, não é a palavra do Marcelo, é a palavra de Deus que te liberta. E o meu compromisso com você é falar, é compartilhar, é repartir a palavra de Deus com a tua vida,
para que você a conheça e você seja livre. Amém? Meu irmão, que todo engano na sua vida seja desfeito, que toda cilada do diabo seja quebrada, que toda armadilha do diabo que ele já preparou para te prender seja anulada na tua vida em nome de Jesus, e que essa verdade libertadora ela encontre morada, ela encontre espaço na tua vida, e que você descubra esse Jesus perfeito, maravilhoso, que já morreu, que já ressuscitou, para te dar gratuitamente a tua salvação eterna. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.